Bom dia, estamos iniciando o programa E-Saúde dessa semana. Estamos iniciando hoje um programa festivo. Estamos na Semana da Enfermagem, comemoramos no dia 12 o dia do enfermeiro, né? No dia 20 vamos comemorar o dia dos técnicos e auxiliares de enfermagem. E eu já inicio parabenizando as duas enfermeiras que estão comigo aqui no estúdio hoje, que é a Regi, que é a nossa gerente de enfermagem lá do Hospital Regional, e a Cláudia, que está há quanto tempo já com a gente aí, né, Cláudia, que é enfermeira e forma enfermeiros também. E acho que nunca falou-se tanto da enfermagem como nesses tempos que a gente está vivendo, né, Regi? E você também assumiu uma coordenação, a gerência de enfermagem do hospital, que é referência da Covid-19 aqui na região dos Campos Gerais, não só Ponta Grossa. Quando a gente fala do hospital regional, não atende só Ponta Grossa, mas toda a região, né? Como que foi esse grande desafio para você? O que mudou? Você já tinha sido gerente de enfermagem em outra instituição antes. O que mudou ser gerente antes e agora, durante a pandemia? Mudou muita coisa. O desafio foi grande. Quando eu fui convidada para assumir a gerência, substituir uma colega, eu fiquei no começo meio assustada, mas como eu não fujo de desafios, aceitei e, enfim, assumi a gerência. A gente pegou uma enfermagem que já estava quase um ano trabalhando ali na linha de frente, dobrando plantões, dobrando escalas, cansada. E o desafio maior é manter a enfermagem assim, com tudo para continuar trabalhando. Incentivar para que ela não desista, para que ela continue trabalhando e para que ela continue ajudando os nossos pacientes na recuperação, né, os nossos pacientes que estão passando por situações graves, para que continue ali lutando junto com a família, com os pacientes, incentivando. Então, assim, o maior desafio hoje é manter a enfermagem cada vez mais incentivada a continuar lutando no combate a esse vírus. Cláudia, a gente percebe que esse desafio que a Regi falou e esse desgaste que a gente vê na enfermagem não é só o desgaste físico. O desgaste físico ele existe, né? Porque, como ela falou, dobrando plantões, enfim, tem o desgaste físico, tem o desgaste emocional também, né? O que torna-se mais difícil conseguir fazer com que a enfermagem continue firme ali na luta, né? Exatamente. Eu acredito que trabalhar agora, no período de pandemia, se fazer a gestão da enfermagem nunca foi algo fácil. Não. Porque são pessoas que trabalham com pessoas e para pessoas. Trabalhar e fazer a gestão neste momento é mais difícil justamente por todos os aspectos multidimensionais que afetam o ser humano. E a enfermagem, o que a gente percebe é o medo cotidiano no trabalho, é a ansiedade, é o medo de levar o vírus para casa. Então não deve estar sendo nada fácil para quem está na linha de frente. E para quem segura e administra isso, eu acho que é uma complexidade muito maior, né, do que em outras épocas. Sempre teve estresse, a gente sabe disso, artigos científicos sempre mostraram isso, burnout no pessoal da enfermagem, nos profissionais. Mas neste período em si, nós temos observado muito a questão da versão emocional realmente dos trabalhadores, né? Sim, é o medo de levar a doença para casa. Nós tivemos um técnico de enfermagem nosso que ele fazia 2 escalas, ele é de Palmeira e ele durante um ano ele ficou morando num alojamento que o hospital cedeu lá no Colégio Agrícola até o retorno agora das aulas, né? E ele via a família, assim, nas folgas dele, quando ele juntava, que ele via a família, com este receio de levar a doença para o familiar. Então ele se afastou das filhas, ele se afastou da mulher, ele se afastou da família. Então, assim, muito mais do que o cansaço físico que a gente supera, o pior é o mental, é o psicológico que fica, né? Então aquela sensação de você comunicar um óbito para um familiar, né? Às vezes uma pessoa jovem, um familiar que está ali, você explicar para a família que aquele familiar, ele não vai poder fazer um velório, porque por mais, tem todo um sentido da questão do velório para as pessoas, para as famílias, de se despedir do ente querido. E nessa situação, muitos, né, hoje já tem alguns pacientes que você já consegue fazer, quando passou o dia do período de contaminação, né, o período de transmissão do Covid,
mas assim, muitos ainda vão a óbito durante o período de transmissão, né? E a família não poder nem se despedir, nem realizar um velório para essa pessoa, então é muito complicado. Então a gente passou muito por isso e passa ainda até hoje, né, essas situações assim. Então muito tem o cansaço físico, mas a enfermagem sempre foi guerreira, sempre lutou, né? O cansaço físico a gente sempre deixava de lado, mas hoje o desgaste mental está muito maior do que o físico, nessa situação da pandemia. Quando a gente fala de pandemia, eu me recordo lá no começo, e quem sabe a Cláudia tenha comentado isso também nas suas aulas, enfim. Eu acho que quando começou, enfim, nós não tínhamos noção que ia chegar onde chegou, né? Nós estávamos, eu estava com o secretário de saúde, que na época era secretário adjunto, o Dr. Rodrigo, e ele estava resolvendo um problema a respeito de velório. Porque como que ia se fazer, ia ter velório de quem não estava com Covid, mas ia ter aglomeração, como que ia ser resolvido isso, né? E aí, a partir disso, a gente viu que não era só, né? Era a questão do familiar, que você perdeu o teu familiar com Covid, daí não vai ter mesmo, né? E quando eu trago isso para a enfermagem, nós estamos lá dentro, né? Enfim, mas nós não estamos à frente de um plantão. E antes, você perdia paciente, no hospital morrem gente, mas não nessa quantidade, não tantos às vezes no mesmo dia, né? Então, aí eu acho que já mistura também esse medo. Nossa, eu vejo tantas pessoas morrendo com essa doença, e se eu levo para o meu pai, se eu levo para minha mãe, se eu levo, né? Então, aumentou muito mais, a gente sempre tive, mas aumentou muito mais a admiração que eu tinha pelos técnicos, pelos enfermeiros, né? Porque é difícil você estar trabalhando hoje na linha de frente, né? Vendo tantos óbitos e lutando para salvar vidas. A enfermagem sempre foi a profissão, junto com a medicina, enfim, que luta para salvar vidas. E a gente, às vezes, nos vê impotente perante a doença, né? Algo tão novo que veio para destruir. E eu acho que o que assusta, de uma maneira geral, é a velocidade com que isso acontece. Né? A gente até então estava acostumado com patologias que elas iriam se tendo desfecho, né? E aí veio a Covid e o desfecho vai ali até o 7º dia. A partir do 8º dia, as pessoas que têm que complicar, é algo muito rápido. E isso acaba assustando muito as pessoas. Muito. E aí também tem a questão da ansiedade das pessoas que contraíram o Covid. A própria ansiedade também atrapalha até o próprio ritmo respiratório, a gente sabe disso. Então, alguns sintomas tendem a se confundir. Então, a gente trabalha hoje com todo esse medo, realmente, que é a enfermagem. Porque é muito difícil você trabalhar com o que é tangível, o que é objetivo, é mais fácil. E hoje a gente tem que trabalhar e tratar o que é subjetivo. Eu acho que é aí que está a grande diferença. É uma coisa nova, todo dia existe uma tentativa de um tratamento novo. Hoje o que a gente sabe de mais importante, que é o que a gente está batendo, que está pedindo, é a questão da vacina, que é o que vai diminuir o número de casos, mas hoje ainda a gente não tem uma medicação que seja eficaz e que seja a cura do Covid. Eu me lembro, quando você falou, há um ano atrás, quando começou, que a gente não esperava que chegasse nesse patamar a pandemia, uma colega pegou e falou assim, não, nós superamos o H1N1, nós vamos superar a Covid. Só que tem uma grande diferença. O H1N1 já existia uma vacina e existe uma medicação que é eficaz contra o H1N1. E a Covid não. Né? A vacina surgiu, graças a Deus está surtindo efeito. A gente nota por alguns números que muitos profissionais da área da saúde que pegaram o Covid mesmo depois de ser vacinados ou não tiveram sintomas ou tiveram sintomas muito leves, então diminuiu bastante a contaminação. Diminuiu bastante a internação das faixas etárias que já tiveram, né, que já fizeram a vacina, mas está aumentando nas outras faixas etárias. Então, assim, o que a gente precisa hoje é o quê? É a vacina, é que a vacina venha para que toda a população seja contemplada com ela, né? Mas é assim, e precisa que descubra-se uma medicação que seja realmente eficaz, né, para o Covid, que hoje todas as que surgiram foram testes e nenhuma delas
você pode dizer que é 100% eficaz. Nós estamos falando bastante da enfermagem, né? Já que estamos comemorando a Semana da Enfermagem. E nós já entramos e não paramos de falar desde então da pandemia. Mas para o pessoal entender que a enfermagem está diretamente ligada à pandemia, né? Então nós vamos agora para um rápido intervalo de 2 minutinhos e nós já voltamos falando um pouquinho mais da Semana de Enfermagem em si. E Saúde. Oferecimento. Prestcare, gestão em saúde. Promovendo o cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Entre em contato 42 3301 7431. A Doce Confeitar é referência em qualidade no mercado da confeitaria. Localizada em Ponta Grossa, nós oferecemos tudo o que você precisa para deixar a sua vida mais doce ou auxiliar os seus negócios, desde itens para a produção de doces, ingredientes únicos, utensílios e embalagens. Além de toda a variedade de produtos, a Doce Confeitar promove workshops com grandes nomes da gastronomia, valorizando os profissionais e trazendo novidades. Doce Confeitar, um paraíso dos confeiteiros e entusiastas da confeitaria. Referência no segmento desde o ano 2000, a Clínica Perfecto é especializada em fisioterapia pélvica com ênfase em sexualidade. É a solução para quem quer ter ou recuperar a qualidade de sua vida sexual. Atende as cidades de Ponta Grossa e Curitiba e oferece teleconsulta para todo o Brasil. Para você que exige qualidade de atendimento, pontualidade, atenção e principalmente resultados com tratamentos atualizados, os atendimentos da Perfecto são personalizados. Perfecto, profissionalismo para transformação na sua vida. Frutas e verduras sempre fresquinhas é na Banca do Franco. Aqui é dia de feira todo dia. Também temos caldo de cana, água de coco e produtos coloniais. Peça pelo delivery. Voltamos a apresentar E Saúde. Estamos de volta com o programa E Saúde, aqui pela Rede Massa. Estou hoje com a Regi, que está à frente da equipe de enfermagem do Hospital Referência em relação à Covid-19 aqui de Ponta Grossa e região. E com a Cláudia, que além de ser enfermeira e ter uma grande bagagem na enfermagem, hoje forma enfermeiros, né? E nós falamos muito da atuação no primeiro bloco da enfermagem frente à pandemia, frente à Covid, ao coronavírus, né? E para a gente finalizar agora essa questão da pandemia, enfim, tudo mudou e mudou muito rápido. Eu, particularmente, eu não lembro, claro que existem outras doenças, meningite, enfim, mas que tivesse uma paramentação que seja como tem a de Covid. Então foi já uma mudança muito grande, treinamento, se você tinha que aprender, e aquilo que você estava comentando de ansiedade, aquela paramentação no início já causava ansiedade, né? Seja mesmo o uso da máscara, né? Que as máscaras, os face shields, então tudo mudou e a enfermagem, ela sempre esteve de parabéns, né? Sempre foi um papel importantíssimo aonde atuava, mas perante a pandemia, assim, como eu já falei, a minha admiração cresceu muito mais. Queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito de como que foi e também como que foi, Regi, por exemplo, a aceitação e não aceitação dos profissionais de todas dessas mudanças, né? Foi difícil no começo, né? Aquilo que você falou, os EPIs a gente já utilizava para várias outras situações, né? As questões de isolamento, então assim a gente já tinha uma paramentação, já tinha os protetores adequados para cada tipo de isolamento. Quando veio o Covid, tudo muito novo, então assim, no começo se tornou engraçado a situação quando a gente ia fazer os treinamentos para a pessoa, né, aprender a se paramentar, como paramentar adequado, né? Então assim virou motivo porque assim a gente parecia mesmo a se paramentar e a desparamentar, né? Desparamentar corretamente para que não houvesse a contaminação até do próprio profissional. Tinha profissionais que no início ficavam às vezes 8, 10 horas sem ir no banheiro, porque tinha que tirar tudo, você acabava perdendo esse material, né? Depois paramentar tudo novamente. Então assim foi complicado. Cláudia, você tem vários alunos, acredito que talvez a grande maioria estão fazendo a graduação em enfermagem e já são técnicos, né? Você ouviu bastante relatos em relação a isso?
muitos relatos, muitos relatos. Inclusive, agora está naquela fase assim, será que voltamos à aula ou será que não voltamos à aula? Então, assim, é muito engraçado, porque eu tenho turmas, assim, do primeiro semestre que não são profissionais, a maioria não são profissionais, são pessoas leigas que procuraram estudar. E eles estão assim, a gente quer aula, a gente quer aula. Aí tem uma outra turma que já são, a maioria são profissionais, e fala assim, não está na hora, não está na hora. Então, aí existe um contrabalanço nisso tudo, né? Então, é bem interessante a forma com que eles relataram a ansiedade. Nós mesmos, eu falo assim de mim, que conheço a rotina do hospital, trabalhei muito em hospital, amo o hospital, mas hoje me dedico à parte de docência. No começo da pandemia, eu também fiquei assim bem apreensiva porque eu sei o que ia estar lá na frente. Eu sei como é doído. E eu sei o quanto esse pessoal é guerreiro, sabe? Ainda me emociono de falar isso. Porque é só estando ali para ver aquela enfermagem trabalhando as 24 horas por dia. Quantas vezes eu saí de casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã para ir no hospital. Você sabe disso, que é o nosso dever quando a gente faz. É o dia a dia. Então, como esse pessoal é guerreiro e eles realmente assim ganharam ainda mais a minha admiração. E o que eu vi assim dos meus alunos? Eles vão, trabalham, fazem 12 horas da noite e no outro dia pela manhã estão ali estudando. Estão estudando. E estão tentando dar o melhor de si, né? E vem com perguntas assim do professora, lá no meu serviço eu vi tal coisa, como que acontece? Então, assim, é fantástico, sabe? E a minha admiração para eles só cresceu. Eu acho que vale a gente falar também de alguns pontos que a enfermagem ganhou durante essa pandemia. Acho que a visibilidade, né? A gente nunca tive assim, falarem bem da enfermagem no Jornal Nacional, agora a gente viu. Com certeza. No Fantástico. No né? Fantástico. São programas que têm visibilidade, enfim, em outras emissoras também, que também trazem visibilidade. Outro dia eu estava assistindo uma live da Jennifer Lopes, agora no Dia das Mães, e achei muito bacana que eles deram close, assim, em 2, 3 meninas que estavam com uma camiseta escrito Nurse. Então, achei bem bacana. Nós estamos aí com um projeto de lei, né, para valorização do salário da enfermagem. E das 30 horas. E das 30 nós estamos horas. brigando há muito tempo. Há muitos anos. Talvez agora a população leiga em si olhe um pouquinho mais para a enfermagem, né? Do quanto realmente a gente faz, os profissionais são guerreiros, estamos ali todo dia e pelos baixos salários que às vezes tem, que não são, vamos dizer assim, não é uma remuneração justa, Não. trabalham em 2 empregos, trabalham em 3 vezes até empregos, 3 empregos. para conseguir manter a casa. A gente sabe disso, então a gente não está... E são pessoas que estão ali e fazem o melhor cuidado que podem, né? Existem bons profissionais e mais profissionais em todas as categorias, em todas. Mas a enfermagem assim, é algo que eu aprendi e ainda olho para a enfermagem com uma certa emoção, né? Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Agora a gente responde no próximo bloco. Porque você até eu não sei se eu já perguntei isso, se eu sei, mas eu não lembro da resposta. E para a Rê, eu sei que a gente nunca entrou nesse assunto. Mas o porquê enfermagem? O porquê vocês escolheram a enfermagem? Como que a enfermagem entrou na vida de vocês? Então nós vamos rapidinho para o intervalo e já voltamos. E Saúde. Oferecimento. Prestecare, gestão em saúde, promovendo o cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Entre em contato 42 3301 7431. A Doce Confeitar é referência em qualidade no mercado da confeitaria. Localizada em Ponta Grossa, nós oferecemos tudo o que você precisa para deixar a sua vida mais doce ou auxiliar os seus negócios, desde itens para a produção de doces, ingredientes únicos, utensílios e embalagens. Além de toda a variedade de produtos, a Doce Confeitar promove workshops com grandes nomes da gastronomia, valorizando os profissionais e trazendo novidades. Doce Confeitar, um paraíso dos confeiteiros e entusiastas da confeitaria.
Referência no segmento desde o ano 2000, a Clínica Perfecto é especializada em fisioterapia pélvica com ênfase em sexualidade. É a solução para quem quer ter ou recuperar a qualidade de sua vida sexual. Atende as cidades de Ponta Grossa e Curitiba e oferece teleconsulta para todo o Brasil. Para você que exige qualidade de atendimento, pontualidade, atenção e principalmente resultados com tratamentos atualizados, os atendimentos da Perfecto são personalizados. Perfecto, profissionalismo para transformação na sua vida. Frutas e verduras sempre fresquinhas é na Banca do Franco. Aqui é dia de feira todo dia. Também temos caldo de cana, água de coco e produtos coloniais. Peça pelo delivery. Voltamos a apresentar E-Saúde. Estamos de volta com o programa E-Saúde aqui pela Rede Massa. E eu finalizei o bloco com uma pergunta. Quem vai responder primeiro? Vai lá, Regi. Posso responder? Pode. Eu digo que a enfermagem veio para mim quando eu era criança já. A minha mãe, ela queria muito ter sido enfermeira, né? Ou uma auxiliar ou uma técnica de enfermagem. Porém, na época que a minha mãe foi para estudar, o meu avô, uma pessoa muito rígida, aquilo assim, filha minha tem que ser professora, né? A enfermagem, há muito tempo atrás, ela foi mal vista por muitas pessoas e ele não deixou a minha mãe. Primeiro que, para ela fazer um curso, ela teria que estudar à noite, ele não deixaria. E ele não deixou a minha mãe fazer enfermagem. E isso veio para mim, né? Minha mãe sempre contava isso e quando eu era criança foi entrando aquilo na minha cabeça. Quando eu brincava como criança, então aquilo assim, eu sempre era a enfermeira. Uma vez me perguntaram assim, mas por que você não vai ser a médica? Eu falei assim, não, eu quero ser a enfermeira, eu quero cuidar das pessoas. Então isso veio lá desde criança. Quando eu fui para segundo grau, fui fazer o curso técnico, eu fui uma técnica de enfermagem também. Trabalhei como técnica de enfermagem, depois eu fui fazer a universidade e assim, a enfermagem é a minha vida. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa que não seja ser enfermeira. Assim, eu gosto às vezes a gente fala, a gente chora, a gente estressa, mas assim, eu amo o que eu faço. Eu não me vejo em outra profissão. Eu, assim, gosto de fazer várias outras coisas, mas assim, eu gosto de ser enfermeira. Eu gosto de cuidar da pessoa, eu gosto de orientar a pessoa, eu gosto de estar do lado, porque a enfermagem hoje tem a equipe multi, tem vários profissionais dentro do hospital, mas a enfermagem não é só a enfermagem. A enfermagem é um pouco de psicóloga, porque ela escuta o paciente, ela é um pouco de nutricionista, porque ela orienta também, ela é um pouco da fono, porque ela vai ajudar. Então, assim, por muito tempo a gente abrangeu vários papéis. E hoje, graças a Deus, com as equipes multi dentro do hospital, a gente consegue diferenciar e dar um atendimento diferenciado para os pacientes. Mas a enfermagem ainda é um tudo. É ela que fica ali 24 horas com o paciente. É ela que fica, que escuta os anseios, que escuta as dúvidas, que tira as dúvidas dos pacientes, dos acompanhantes, de todo mundo. E assim como a Cláudia falou, também me emociono muito. Eu acredito assim que eu não sei fazer outra coisa na minha vida que não seja ser enfermeira. Não me arrependo em nenhum momento. Se eu tivesse que voltar atrás e fazer um curso novamente, eu escolheria a enfermagem, que é a minha vida. Muitas pessoas, quando falam a respeito da enfermagem, falam assim como você, né? Eu sempre digo que é incrível, que parece que não é nós que escolhemos a enfermagem, mas é a enfermagem que nos escolhe. Eu, no meu caso, a minha mãe conta que quando eu estava no curso dela, ela estava grávida, é por isso que você gosta de enfermagem, enfim, mas é o mesmo caso teu. Eu nunca pensei em outro curso, sempre enfermagem. Nunca tive em dúvida de uma profissão, eu sempre sabia que era a área da saúde e era enfermagem. E você, foi assim também, Cláudia? Foram histórias parecidas, assim. Eu também concordo muito que eu acho que a enfermagem escolhe a gente e a gente tem essa paixão aí por cuidar. Mas, quando eu comecei a fazer enfermagem, eu não sabia o que era ser enfermeira, né? Mas, assim, de como começou. Eu, quando era criança, gostava muito de cuidar da minha avó, do meu avô, então sempre estava ali muito próximo. Minha avó e meu avô, a minha avó era daquelas pessoas entendidas, né? Porque antigamente tinha os entendidos, né? Então, minha avó era entendida, assim, fazia injeção em casa. Aí a filha dela, que é minha tia e minha madrinha também, começou a trabalhar em hospital. Então eu cresci ouvindo muitas histórias do hospital. A irmã da minha avó, a tia Luísa,
ela foi e fez todo o treinamento para participar da Segunda Guerra Mundial como enfermeira. Só que no momento de embarcar, houve uma pressão social por conta da família e não deixou ela ir. Então ela era noiva de um deputado, então ela já tinha uma certa, um construto social que não permitiu ela ir para a guerra. Então assim, eu acho que a enfermagem sempre teve assim, de alguma forma muito próxima e eu amava ouvir aquelas histórias. Só que eu não fui fazer vestibular para enfermagem. E minha avó sempre falava, minha filha, você tem que fazer enfermagem, minha filha, você tem que fazer enfermagem. Eu falava, não, vó, vou fazer outra coisa. E fiz outros vestibulares, fiz para agronomia, fiz para... E tudo na mesma época. E passei. E aí, de repente, assim, minha avó faleceu um dia depois do meu aniversário e fui no velório da minha avó, claro. E aí minha prima me convidou, vamos fazer um lanche, Cláudia, que a gente estava ali há muito tempo já sem comer. Aí fomos numa lanchonete, tinha lá o cartaz, primeiro vestibular de enfermagem da UEPG. Eu falei, como assim, né? Parecia um sinal. Daí eu me lembrei da minha avó sempre falando, faça enfermagem, minha filha, faça enfermagem. Daí aquela coisa meio, falei, vou fazer para ver o que dá. E era bem fora da época, assim, de vestibulares. E fui fazer e passei, né? Então houve uma motivação familiar também. E aí, quando eu passei em enfermagem, meu pai não queria que eu fizesse, por questões de machismo. Sim. Né? De coisa assim, poxa, Cláudia, você podia ser qualquer coisa que você quisesse, vai ser enfermeira. E ele tinha até uma certa vergonha de contar para os amigos que a filha dele estava fazendo enfermagem. E era bem engraçado, assim. E aí eu fui estudando, e meu pai ligava, assim, meu pai trabalhava muito fora, meu pai ligava e perguntava, você está gostando do curso? Tô, pai. Mas você vai ter coragem? Vou, pai. E aí fui. E aí eu fui descobrir o que era ser enfermeira realmente durante a graduação. E depois que me formei, que aí a gente vê a dimensão, né, da enfermeira, que cabe à enfermeira, a organização de toda a instituição. A gente cuida do paciente ali, tem essa parte da gestão da beira do leito, do processo de enfermagem, a gente faz a gestão de toda a equipe, que não é pequena, a maior quantidade de profissional que tem dentro do hospital, né, e a enfermeira que coordena tudo isso. E além de coordenar a equipe, tem que ver todos os subsídios necessários para assistência. Quais os equipamentos, quanto de pessoas eu vou precisar, e tudo isso é muito calculado, né? Então a enfermeira estuda muito. Nós estudamos todas as áreas. Então ser enfermeira é algo muito complexo. Muito bem, eu acho que agora o momento mais especial do nosso programa, a gente já está em cima da hora aí, mas eu queria deixar aberto para a gente fazer um agradecimento aos profissionais de enfermagem, principalmente aos seus lá do HU, e para Cláudia também fazer o agradecimento a todos, né, que estão aí trabalhando agora mais do que nunca. Então agradecer todo o pessoal da enfermagem, toda a equipe de enfermagem, que permanece firme, lutando na linha de frente nos hospitais, batalhando, atendendo todo mundo, que não está desanimando, que ainda veste a camisa e que está falando ainda, a pandemia não acabou, que está pedindo, orientando, pedindo para a população. Eu quero deixar meu agradecimento especialíssimo para as minhas duas equipes, tanto do HU quanto do UMAI. Agradecer eles do fundo do coração e dizer que a gente está junto sempre com a enfermagem. Muito bem. Depois desse agradecimento a gente fica um pouco acanhado, né? Mas vamos lá. Eu acho que o primeiro agradecimento que eu tenho é a todos os professores que contribuem para a minha construção enquanto enfermeira. Eu levo eles com muito carinho até hoje no meu coração. Foram quem me apresentaram e alguns me seguram nas mãos até hoje. Então acho que o meu primeiro agradecimento vai para eles. E aí para todos os profissionais de enfermagem de Ponta Grossa, porque não é fácil trabalhar na enfermagem, só que com garra, com determinação e muito estudo a gente consegue, né? Então eu tenho muito orgulho de ser enfermeira, tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, né? E assim, muita força, fé e esperança que a pandemia vai passar, mas nós vamos ter paciente para continuar, né? Então, é aí o meu abraço saudoso e caloroso para vocês. Parabéns a vocês duas, né? Que são enfermeiras fantásticas, que eu tenho o maior orgulho de conhecer e de hoje eu estar podendo conversar com vocês sobre a Semana da Enfermagem. Parabéns a todos os enfermeiros, os técnicos, os profissionais de enfermagem que nos acompanharam, em especial também para minha mãe,
que foi meu grande exemplo dentro da enfermagem, né, que é agora aposentada, mas continua sendo, que qualquer coisa às vezes que eu falo ela não acha muito correto, ela já puxa minha orelha. E o programa E-Saúde sempre vai estar de portas abertas para todos os enfermeiros que quiserem vir aqui, passar informações para a população e também para trazer dentro do programa o trabalho da enfermagem para ser cada vez mais valorizado. Mais uma vez, obrigado a vocês e obrigado a todos que nos acompanharam.